Vamos cantar uma música? Vamos, logo depois que eu ler a palavra. Isto. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo número 9. 2 Samuel, capítulo número 9. Você que trouxe a palavra de Deus, vamos abri-la nesta hora. Vejam o que diz a santa palavra de Deus. Capítulo 9, do segundo livro de Samuel, diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei, és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te retribuirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém? Digam comigo amém, Jesus. Levanta a sua mão direita assim para Deus. Senhor nosso Deus, Deus da minha vida e da minha alma, nós estamos aqui diante do Senhor para adorarmos a Ti. Oh Espírito, vem Espírito querido, vem. Nós te amamos, Senhor, nós te desejamos, vem. Revela-te a nós, Senhor, e fala conosco nesta noite, por amor do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Queiram sentar-se, queridos. E do meu coração seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. E do meu coração seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és
és bom, bom, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, tu és bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, Não me deixarás jamais. tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Ele não deixa. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, tu és bom. Digam aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos refletir na palavra de Deus. Eu hoje convidei o Wellington, e isto foi agora, neste momento, para que ele me ajudasse a ilustrar o texto que nós vamos discorrer hoje. O texto que nós lemos em 2 Samuel, capítulo número 9, fala sobre, é uma analogia entre a vida do rei Davi e a forma como Deus usa de misericórdia para com os seus filhos. Conta a história que Saul era o rei. Ouçam isso com atenção, queridos. Saul era o rei. Mas Saul foi rejeitado por Deus, por desobediência a Deus. E aí então Deus escolheu um outro rei chamado Davi. Deus foi ao campo onde Davi estava, cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, e Deus o escolheu para ser rei em Israel. E Davi, queridos, entre o seu chamado e até o momento que realmente ele assumiu o reinado, ele sofreu muito perseguição, ele sofreu muito porque o homem ou a mulher de Deus, quando é chamado para um propósito que Deus quer cumprir através da sua vida, nós pagamos um alto preço.
Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus poupou a vida de Davi e Davi assumiu o reinado em Israel. E neste tempo, Davi fez uma amizade, uma aliança com o filho de Saul, que se chamava Jonatas. Eles iam para a guerra junto, defendiam os interesses do seu povo juntos, eles eram amigos de aliança. E queridos, conta a história que Jonatas veio a falecer. E Davi agora, já no reinado, ele lembrou-se de tudo aquilo que ele e Jonatas passaram para poder chegar a cumprir o propósito de Deus. Davi chamou um dos seus súditos e perguntou: escuta, não há porventura alguém da linhagem de Jonatas que tenha sobrado e a quem eu possa fazer alguma coisa para ser grato e para manifestar a minha gratidão a Deus pela vida de Jonatas? E aí alguém disse ao rei Davi: rei, existe um homem chamado Mefibosete. Você consegue pronunciar essa palavra? Diga comigo: Mefibosete. Não, diga de novo, vamos lá. Mefibosete. Quando você reclamar que o teu nome não foi um nome legal que os seus pais te deram, lembre-se de Mefibosete e você vai ver como você é feliz. Mefibosete, o filho de Jonatas, este homem, quando criança, no meio da guerra, conta os historiadores que a sua ama, isto é, a mulher que cuidava dele, foi tentar fugir para que Mefibosete não fosse morto. E quando ela estava fugindo com a criança, ela acabou caindo. E com a queda daquela mulher, a criança acabou quebrando as suas pernas. E Mefibosete ficou deficiente, com as suas duas pernas sem movimento. E ele cresceu, tornou-se um homem, casou-se, mas as pernas dele continuavam deficientes. E vejam, queridos, como o nosso Deus é fiel. Vocês concordam comigo que Deus é fiel, irmãos? Deus lembrou Davi que Jonatas foi um homem valoroso, que Jonatas foi um guerreiro muito precioso, e Deus queria recompensar e honrar o nome, a memória de Jonatas, e trouxe isto à memória de Davi, e Davi então ordenou a um dos seus súditos que fosse encontrar Mefibosete onde quer que ele estivesse. E alguém disse: Mefibosete, ó rei, está numa cidade chamada Lodebar. Você consegue pronunciar comigo? Lodebar. Deixa eu ouvir melhor. Vamos lá, capricha aí. Lodebar. Lodebar significa um lugar árido, onde nem mesmo o capim crescia adequadamente. Havia aridez, não havia vegetação. Irmãos, se não existe água adequada e não existe vegetação, não tem vida, existe miséria. Mefibosete estava num estado deplorável de miséria. Mefibosete estava num estado de esquecimento, de abandono.
Mefibosete, apesar de ter crescido e se tornado um homem, continuava deficiente. Mas o rei Davi disse: eu quero que tragam ele aqui, não importa as circunstâncias que ele esteja. Trouxeram-no à presença do rei. E, queridos irmãos, quando Mefibosete recebeu a notícia que o rei Davi estava chamando, convocando ele, ele entrou em desespero, pensando que Davi iria causar alguma vingança, porque o avô de Mefibosete, o rei Saul, foi muito mal para Davi. Mas ele não tinha alternativa, era a convocação do rei, logo ele foi. E quando ele apresentou-se ao rei, Davi olhou para ele e viu o medo que ele estava, e Davi disse: calma, Mefibosete, não vou lhe fazer nenhum mal, apenas chamei você aqui, porque o seu pai Jonatas e eu tínhamos uma aliança, e eu quero agora honrar a memória de Jonatas. E Mefibosete disse: rei, você não está vendo o meu estado? Você não está vendo as minhas condições? Por que um rei chamaria um homem como eu? Eu estou como um cachorro. Olha como ele se comparou, irmãos. Olha como estava a autoestima daquele homem. Rei, eu sou como um cachorro. Eu não tenho nenhum valor. As pessoas não têm a menor consideração e o menor respeito por mim. Eu sou um aleijado. Olha, rei, as minhas pernas, elas não se movimentam como elas deveriam se movimentar. Por que é que o rei iria se preocupar comigo? E Davi então chamou seus filhos, mandou preparar uma ceia especial. Diga comigo: ceia especial. Um grande pregador chamado Lamartine Pozzella, ele disse que quando a igreja repete conosco, isso causa duas coisas: uma sinergia geral, libera unção sobre o outro e ativa a nossa memória. Quantos de vocês aí querem ativar a memória? Diga amém. Então diga comigo: uma ceia especial. O rei Davi mandou que chamasse todos os seus filhos, eram 17. O rei Davi mandou que chamassem todos os seus ministros, especialmente o ministro da guerra. E o rei Davi preparou uma mesa linda como esta, a mesa da ceia, para que ele pudesse celebrar a vitória e a unidade do seu povo. E o rei Davi então sentou-se em uma ponta da mesa, e o rei Davi ordenou que Mefibosete, de maneira estratégica, se sentasse na outra ponta da mesa. Aqui está Mefibosete. Os filhos de Davi estavam sentados à mesa. Em uma das pontas da mesa estava o rei Davi, o grande conquistador em Israel. À frente de Davi estava Mefibosete. Mefibosete agora, queridos, foi desafiado a levantar a cabeça. Levante a cabeça, Mefibosete. Você está aqui na condição de convidado especial. Mefibosete não podia celebrar e dançar, porque continuava deficiente nas suas pernas. O que o rei fez? Ordenou que cobrissem a deficiência de Mefibosete.
A toalha cobria a deficiência de Mefibosete. E ali eles celebraram. E quando estava para terminar aquela ceia, aquele jantar possivelmente, Davi mandou chamar aquele homem que ficou encarregado de cuidar de Mefibosete, e durante toda a vida de Mefibosete ele foi cuidado por aquele homem que era um militar da confiança do rei Saul. E ao chamá-lo, o rei Davi determinou: quero que você continue cuidando de Mefibosete. Quantos filhos você tem? Ele disse: tenho tantos filhos, quero que todos os seus filhos venham e herdem as terras que eram do rei Saul, isto é, que era de Jonatas, e vivam nas terras, na fazenda que era de Jonatas, e cultive a fazenda. E quero que você, a partir de agora, você era um cuidador de Mefibosete, mas agora, a partir de hoje, você será o gestor, o gerente de toda a riqueza que vou entregar nas mãos de Mefibosete. Eu escutei um aleluia? Queridos, o lugar onde Mefibosete morava, como era o nome? Lodebar. Olha a memória ativada. Que significava lugar árido, lugar onde nem mesmo a vegetação se cria. Agora, queridos, ele foi tirado de Lodebar e trazido para sentar-se à mesa do rei. Irmãos, quantos de vocês têm desejo de assentar-se à mesa do rei? Quem tem desejo de assentar-se à mesa do rei? Diga um aleluia de vencedor. Aleluia. Mefibosete, você não vai mais passar fome. Mefibosete, você não vai se sentir mais humilhado. Mefibosete, você não precisa agora sentir vergonha das suas pernas que são paralíticas, porque agora você vai ter um carro especial. E tem um detalhe, Mefibosete: você vai herdar todas as terras do seu pai Jonatas, e mais uma coisa, a partir de hoje, todas as refeições que forem feitas no palácio, você vai ocupar este lugar. Este lugar é um lugar especial, é lugar para vencedores. Este é o lugar, Mefibosete, que eu escolhi e determinei que você vai ocupar a partir de hoje. Vamos fazer aqui uma analogia. Quem de nós não lutamos as nossas guerras, irmãos? Não existe guerra que você saia completamente ileso. Geralmente, e no mínimo, diante de uma guerra, você sai com uma ferida na alma. Você é machucado na sua alma. Às vezes você perde a sua família. Mefibosete perdeu o pai dele na guerra, perdeu o avô dele e foi levado para morar num lugar árido, sem vida. Queridos irmãos, a Bíblia também nos ensina que a deficiência que Mefibosete adquiriu por causa do acidente que teve, agora assentado à mesa, ninguém olhava para as pernas dele, para a sua deficiência, mas olhava para ele como alguém que estava na mesa do rei. Aleluia. Quem de nós não temos uma deficiência?
Quem de nós não cometemos um erro? Quem de nós um dia já não se viu envolvido numa grande perda? Quem de nós um dia já não estivemos feridos de morte? Mas Deus poupou a sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, vem comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pode aplaudir a Deus, mas se vai aplaudir, faz bonito. Obrigado, filha. Glória a Deus. A propósito, quantos de vocês já entregou a sua vida a Jesus? Mas entregou e fez uma aliança. Sabe o que é uma aliança? Davi, quando fez uma aliança com Jonatas, ele disse assim: eu vou amar você. Irmãos, alguém certa feita falou para mim assim: amigo que é amigo não tem defeito. Por quê? Como ser humano, ele tem defeitos. Só que a minha amizade, o meu amor por ele, cobre os defeitos que ele tem. Quem de vocês aqui já pecou alguma vez na vida? Uai, eu pensei que era só eu. Olha para mim. Se você pecou, você está com defeito. Mas o sangue de Jesus Cristo passou sobre a sua vida. O sangue de Jesus Cristo veio sobre a sua vida. E o sangue de Jesus Cristo removeu os nossos pecados. E as pessoas agora, ao olhar para você, elas não verão você, o Mefibosete, o defeituoso, o pobre, o miserável, o complexado, mas agora elas veem você como Mefibosete, que se assenta à mesa do rei e que teve a sua deficiência coberta pelo sangue do Cordeiro. Coberta pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que foi entregue às mãos do gestor da riqueza de Jonatas tudo que Jonatas possuía antes. E agora Mefibosete passou a ser um grande latifundiário, um grande agropecuarista. Ele já não tinha mais miséria, porque agora a mesa dele estava farta. Olha que mesa linda! Esta é a mesa que Deus quer preparar para cada um dos seus filhos. Haverá fartura na mesa. Aí a gente pensa já assim, fartura de dinheiro, fartura de comida, fartura... Não! O que eu estou querendo dizer para você é que haverá a presença do rei na sua casa. Se houver a presença do rei na sua casa, pode não ter dólar, pode não ter euro, pode não ter ouro na sua casa, mas se o rei estiver na sua casa, a presença do rei estiver na sua casa, ali haverá fartura, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Queridos, há uma herança que o rei conquistou para cada um de nós. Esta herança não é uma herança que vai se extinguir com a morte do pai de família, que vai se extinguir com a morte da mãe. Esta é uma herança que vai passar de geração a geração. Passou sobre Saul, passou sobre Jonatas, veio a Mefibosete.
Mefibosete. Queridos, a herança que nós temos é uma mesa linda como esta e a coroa da vida eterna. Eu falei que aos filhos de Deus, Deus tem reservado a coroa da vida eterna. Quem aqui é filho do rei? Mas pastor, como filho do rei? Para você ser filho do rei, você precisa ter aceitado Jesus como Salvador. Mas isto não é o suficiente. Você precisa ter uma aliança com Ele. Jonatas não foi esquecido por Davi. Sabe por quê? Porque o rei Davi havia feito uma aliança. Uma aliança. Aliança, queridos, é um acordo entre duas pessoas, onde ambos têm direitos e deveres. Aliança é algo que nasce naturalmente e nunca pode ser desfeito. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina que o nosso Deus, Ele é fiel em cumprir a sua aliança conosco. Aleluia! Mas há de questionarmos o seguinte: qual é o grau de fidelidade que nós estamos com o nosso Deus, na nossa aliança com o nosso Deus? Qual? Porque, meus amados irmãos, as pessoas não estão usando aliança de ouro mais. Não usam mais aliança de ouro. O ouro é um metal nobre. O ouro, ele não se desmancha, não se desfaz. O ouro, ele sobrevive inclusive a um incêndio. Se você perder a sua aliança no rio, ela vai ficar ali por uma eternidade, mas não vai ser desfeita na água. Ela vai permanecer, porque é uma aliança. E, meus queridos, as pessoas estão servindo a Deus com uma aliança de cristal. Cristal, se trincar, não tem mais conserto. As mulheres entendem bem de cristal, né? Mulheres, tem cristal lá na sua casa? Meu Deus, mas você tem um ciúme dos seus cristais, né, mulher? Você nem deixa a sua família usar. Você não deixa o maridão usar. Você não deixa os seus filhos usar. É só o cristal, é muito sensível. É só para quando tem uma visita muito especial. Porque o cristal é sensível. Se trincar, você não conserta mais o cristal. Há muitos crentes que querem ter com Deus uma aliança de cristal. Ele faz assim: se Deus não me der essa bênção, eu vou ficar triste. Aliança de cristal. Se Deus não fizer aquilo, não me der aquilo, eu vou ficar triste. Primeira coisa, não vou mais na igreja. Filho, é uma escolha. Deus não muda em nada. Se você escolher servir a Ele, Ele continuará sendo o seu Deus. Mas se você escolher deixar de servir a Deus e servir em Lodebar, Deus continuará sendo Deus. E você irá para o inferno. Esta é a palavra. Só existe dois caminhos. Há um caminho chamado Jesus Cristo que nos leva aos céus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Agora há um outro caminho de cristal. Há um outro caminho
de pessoas que não têm aliança. Há um outro caminho de pessoas que não estão dispostas a renunciar a si mesmo, a renunciar o pecado. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Se você estiver carregando a cruz, na hora que você cansar, se houver um acidente como houve como Mefibosete, o Senhor Jesus vai enviar o rei Davi para poder te socorrer e te trazer à mesa para participar da mesa do Senhor. Agora, se você escolher não servir Jesus, é uma escolha sua. Mas o final do caminho largo, da porta larga, o final desta vida que você está querendo levar, não é o final que vai te levar aos céus. E você creia ou não creia, Jesus vai voltar. Há alguém ainda que acredita que Jesus vai voltar? Então prepara-te, Ele vai voltar. Mefibosete foi trazido à mesa. As suas deficiências foram encobertas. As suas fraquezas foram encobertas. E os tesouros que pertenciam a ele, todos foram devolvidos a ele. Porque o Deus de Davi, o nosso Deus, Ele é um Deus de amor e Ele é um Deus de justiça. Se você tinha algo e alguém te roubou, virá de volta às suas mãos. Haverá restituição. Haverá restituição. Fica em pé na presença de Deus. Fica em pé na presença de Deus. Isto, curve a sua cabeça por um instante. Feche os seus olhos agora. É um momento muito precioso entre você e Deus. Talvez você está num caminho árido, um caminho de miséria. Talvez você está ferido e quem sabe até paraplégico. Você já não consegue mais andar. Mas hoje você está sendo trazido à presença do Rei, para sentar-se à mesa do Rei, para cear com o Rei, com a família do Rei. A única coisa que você precisa é que as suas deficiências sejam cobertas. E Jesus hoje, Ele não quer apenas cobrir as suas deficiências, Ele quer remir as suas deficiências. Ele quer curar as suas deficiências. Jesus, o médico dos médicos, aquele que era, que é e que há de vir. Ore comigo em voz alta a oração do Pai Nosso. Ore compassadamente e refletindo na letra desta oração. Diga comigo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Agora traga as duas mãos ao seu coração, com seus olhos fechados. Traga as duas mãos ao seu coração. Oh, aleluia.
A mesa do rei é lugar de conserto. A mesa do rei é um lugar de recomeço. A mesa do rei é um lugar de perdão. A mesa do rei é um lugar de você receber vestes novas. Você está diante da mesa do rei. Você vai participar